Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Pois é, quem já está aqui conosco para falar sobre comunicação e tecnologia é Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes e também espectadores da TV Câmara. Beth, nosso tema hoje é a expansão recente da Rede Nacional de Comunicação Pública e o fortalecimento da comunicação universitária em nosso país. A gente vai explorar aqui como é que essas mudanças afetam a sociedade brasileira e o cenário da comunicação, não é isso? Exatamente, Cláudio. Olha que notícia boa, né? Quando a gente vê a comunicação precisando ser fortalecida, a comunicação pública, mais mídias, mais emissoras, mais pessoas com acesso efetivo a um canal, a uma voz, a uma representatividade, uma cobertura de temas locais, é tudo isso que está vindo com essa expansão aí das emissoras que a gente vai explicar direitinho. Portanto, ela é coordenada pela Empresa Brasil de Comunicação e, junto com as universidades, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais e de Ensino Superior. Portanto, isso fortalece a comunicação pública que não está regulamentada na Constituição, e essa é a grande coisa, porque a Constituição prevê a complementariedade do sistema comercial, público e estatal. E como a gente tem, na verdade, uma comunicação comercial das emissoras que a gente conhece, assiste todos os dias, bem mais forte, o estatal é o que a gente está fazendo aqui, TV Câmara, Rádio Câmara, Justiça, Executivo, a própria EBC, que eu mencionei agora, e a comunicação pública é a mais fraquinha de todas, né? São as emissoras comunitárias, são agora as emissoras universitárias que a gente está falando. E olha só, hoje as universidades operam 50 emissoras. A maior parte delas, então, formam o que a gente chama de Rede Nacional de Comunicação Pública. E essa rede conta hoje com 109 emissoras de rádio e TV. Se a gente considerar, Claudinho, que a gente tem um país com 200 milhões de habitantes, é muito pouquinho, né? É uma comunicação que realmente precisa ser impulsionada. E com essas novas emissoras, a gente vai triplicar o número de emissoras que são operadas pelas universidades federais. E a gente já falou aqui que as universidades são o centro de fomento à cultura, da inteligência, né, do conhecimento, da informação. Então, ninguém tem mais a dizer do que a própria universidade. Então, portanto, a Rede Nacional, essa RNCP, que eu estou comentando, né? Ela tem 40 emissoras de rádio, 69 de TV. E ela vai ganhar, então, 51 novas emissoras de rádio e outros 49 canais de televisão. Eu conversei com o Otávio Pierante. Ele é assessor da Secretaria de Políticas Digitais, da SECOM, e está coordenando e comemorando também todo esse processo. E ele explicou para a gente o significado político, porque isso é extremamente político, dessa expansão. Vamos ouvi-lo. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, onde eu estou atualmente, ela mantém a Rede Nacional, ela coordena, melhor dizendo, a Rede Nacional de Comunicação Pública. E essa Rede Nacional de Comunicação Pública de TV e de rádio, além das próprias emissoras da EBC, ou seja, TV Brasil, Rádio Nacional e Rádio MEC, essa rede é composta por uma série de parceiros. Entre esses parceiros já estão algumas universidades federais. A diferença agora é o tamanho desse movimento. O Brasil está no momento da maior expansão da comunicação universitária da sua história. Está no momento da maior expansão, eu diria também, da comunicação pública, pensando nessa Rede Nacional de Comunicação Pública especificamente. Beth, e com a expansão da internet, você acredita que as emissoras universitárias, dentro desse campo das emissoras públicas, elas têm espaço para crescer? Exatamente, Claudinho. A gente acredita sim, porque essa sinergia de universidades, de campo público, da sociedade e Ministério da Educação, né, que tem em função de coordenar não só o trabalho das universidades, mas de todas as escolas no Brasil, e a própria sociedade civil, as entidades da sociedade civil organizada, como o FNDC, que luta por uma comunicação mais democrática, mais ampla. A gente vive hoje um cenário de maior monopólio e oligopólio dessas mídias e uma propriedade cruzada muito forte, ou seja, são redes de emissoras que detêm
televisão, jornal, rádio e também a mídia digital, e que está comunicando ali de uma forma, digamos, muito concentrada. E a Constituição é contra essa concentração. Ela fala que realmente a comunicação tem que ser mais plural. Por isso, essa decisão, se realmente implementada, ela vai ser impactante, e especialmente porque a gente vê esse cenário midiático e outros valores da Constituição, como, por exemplo, o pluralismo, a diversidade, a finalidade educativa, informativa, artística, a produção nacional, a regionalização da comunicação. Isso não está sendo tanto atendido nos princípios que a gente vê, e especialmente na programação, porque é isso que determina a Constituição. A gente lembra que essas emissoras, inclusive as comerciais, elas têm uma concessão pública. Portanto, elas são de interesse público, e o espectro é um bem público, não pertence às próprias emissoras. A gente acredita, então, que essa é uma oportunidade única para a gente fortalecer, justamente, dar voz a essas comunidades. Mas eu destaco, Claudinho, que realmente a gente precisa que a sociedade se engaje, que as pessoas se organizem, que as pessoas procurem, que as pessoas se informem, que as pessoas participem. E aí, nesse sentido, o Otávio Pieranti dá uma contribuição, inclusive fazendo uma comparação entre a internet e a audiência que ela tem, a penetração que ela tem hoje, e o impacto, a importância e o alcance que essa mídia tradicional, rádio e TV, ainda tem no Brasil. Vamos ouvi-lo. Os meios de comunicação tradicionais, eles são extremamente presentes. Muitas vezes, falando da capital, de uma capital, a gente acha que a internet já se sobrepõe a esses meios, o que não é verdade. Nenhuma pesquisa indica nada nesse sentido. Pesquisa recente menciona, o Estado que no país, o brasileiro costuma se dedicar durante mais de 5 horas diárias à televisão e mais de 4 horas diárias ao rádio. São números muito expressivos. E 80% desse tempo, números muito redondos, 80% desse tempo é dedicado às programações lineares, aos canais tradicionais. O que não acontece é a sociedade poder participar desses canais, muitas vezes. E o diferencial da comunicação pública é justamente esse. Meios de comunicação públicos, de uma forma geral, rádios comunitárias, mídias educativas, abrem espaço para que a sociedade esteja presente, para que a sociedade participe institucionalmente da gestão desse próprio canal. É nisso que a gente precisa, é nisso que a gente está avançando, abrindo essas janelas para a população brasileira e também permitindo que a população se some aos esforços de gestão dessas emissoras, que atue no dia a dia dessas emissoras. Não só participando da construção da programação, mas como acompanhando essa programação e contribuindo para que ela seja cada vez melhor. Beth, e qual vai ser o papel das universidades federais nessa rede nacional? Como é que isso vai se expandir? E qual o impacto dessa integração para a educação e também para a informação pública? Cláudio, a gente acredita que as instituições de ensino, elas justamente têm esse papel de emancipação, de formação, de um centro de contestação, de reflexão pública e dessa disseminação do conhecimento. Eu não conheço nenhuma nação que se desenvolveu, né, que evoluiu, que chegou num nível de consolidação dos seus direitos, que não tenha grandes universidades, um sistema fortíssimo de universidades, inclusive que atraem estudantes do mundo inteiro. E no Brasil acontece o contrário, né? A gente vê justamente grandes cérebros, grandes mentes, grandes cabeças evadindo, indo para outros países, só simplesmente por uma questão de salário, de remuneração, de receber mais. E é esse movimento que a gente quer fazer, inclusive, com essas TVs, porque elas vão fortalecer, de certa forma, dar maior visibilidade para todo esse conhecimento que acaba ficando numa bolha na academia e, além de contribuir tudo isso, para o quê? Para o debate. O debate, ele está totalmente ligado à democracia, à igualdade, à justiça, ao conhecimento, direitos sociais. A gente tem, inclusive, as cotas nas universidades e eu vi recentemente um programa dizendo do impacto que isso está tendo para ter diferentes públicos na universidade, oxigenar a universidade e realmente fazer uma mobilidade social, fazer com que muitas classes tenham oportunidade, pessoas de ascensão. Porque não há uma outra forma de você ascender, né, socialmente se não for pela educação. E, portanto, eu acho que esse espaço é super importante, ressalvando, e foi uma pergunta que eu fiz para o Otávio, como fica essa separação ou essa proteção da comunicação pública para ela não ser
contaminada, né, ou capturada por uma comunicação governamental, ideológica, propagandista. E aí o Otávio deu uma explicação e explicou para a gente qual é a diferença, que inclusive está ali também na legislação. Vamos ouvi-lo. A questão da comunicação pública versus comunicação estatal, chamemos assim, ou versus uma comunicação tipo via famoso poder público, também é um ponto crucial desse debate. Hoje, no Brasil, a gente fala em comunicação pública como emissoras ou como programações abertas, mais abertas à participação da sociedade. Garantir que isso continue deste jeito é uma luta permanente. Esse é o primeiro ponto. Então, a sociedade tem que ver esses canais e entender que é importante que eles continuem abertos à participação de todos, que eles não são canais do governo. Esses canais eles não estão se constituindo para que o governo possa levar mensagens institucionais à ponta. É necessário que a sociedade entenda isso. Quando a gente fala de emissoras operando parceria entre a NBC e universidades ou eixos federais, isso já é mais claro, porque as universidades já são espaços naturalmente mais abertos. Então, com essa expansão dessa rede nacional de comunicação pública, a gente acredita que a gente vai conseguir até combater fake news, né? Combater esse conteúdo que hoje está contaminando essa comunicação global de uma forma não positiva. E, portanto, a gente só tem que tomar cuidado, Cláudio, com um detalhe, né? Uma emissora, a infraestrutura de comunicação, de radiodifusão, ela é uma coisa bastante onerosa. Então, é importante que a sociedade acompanhe e que, de fato, as universidades tenham a capacidade de implementar essas emissoras, comprar os equipamentos, treinar pessoal, pagar funcionários, porque a gente também não vai achar que isso serão emissoras feitas de uma forma amadoristicamente, o que não é positivo. E a gente tem que lembrar e ressalvar que a realidade não é bem essa, porque as universidades hoje mal têm, né, Cláudio, recursos para o próprio ensino. Pois é, Beth, montar uma emissora de televisão não é barato. Mas investimento, nesse caso, uma emissora universitária, acaba sendo um investimento também em boa informação, garantindo diversidade, garantindo pluralidade. É um investimento que vale a pena. Beth Veloso, muito obrigado pela sua participação. Beth Veloso, que é jornalista e consultora legislativa da Câmara. Até a próxima semana. Até a próxima e uma semana ótima para todos. E você pode enviar uma sugestão de tema, uma crítica, uma sugestão em geral para o quadro Papo de Futuro. Basta usar o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, ou pode usar também o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.